Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Alguém feliz com Jesus, diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Levante as mãos comigo, um minuto de oração e já já nós vamos entrar na palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti nesta noite, te dando graças, glórias, meu Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, abençoa todo o Seu povo que está reunido na Sua casa para Te bendizer, para Te glorificar, para Te exaltar, para dizer que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Livra-nos, meu Deus, de todo mal. O Senhor abençoa, meu Deus, de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda, todos os Teus servos, meu Deus, que encontram-se reunidos para adorar o Teu santo, bendito e glorioso nome. Meu Deus, temos motivos de alegria, temos motivos de gratidão ao estar na Tua casa. Abençoa, meu Deus, toda a Sua igreja, todo o Seu povo, meu Deus, de uma forma linda, poderosa, através, meu Deus, da Tua palavra que nós tanto amamos. Ó Deus poderoso, capacita o nosso entendimento através da Tua palavra, nos faz crescermos na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, que possamos aproveitar o privilégio de estar na Tua presença. Abençoa, meu Pai, a fé de todos, em nome de Jesus. Amém. Jesus, alguém diga glória a Deus. Vamos já ler a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, pega o seu manual. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 35, e o versículo de número 9 e 10. E depois a gente vai ler também no livro de Oséias. A nossa aula de hoje é sobre Jacó. Quantos já tem o seu manual bíblico, diga glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis 35, versículo 9 e 10. E apareceu outra vez Deus a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Vamos à leitura de outro texto que está em Oséias, capítulo 12, versículos 3 e 4. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e ali falou conosco. Vamos pedir para Deus falar conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala conosco por meio da sua palavra. Nos dá, meu Deus, o entendimento necessário daquilo, ó Deus, que nos trará crescimento, que nos trará poder, que nos trará graça, que nos trará, meu Deus, a virtude do Senhor. Ó Deus santo, ó Deus bendito, ó Deus de amor, capacita-nos a entender, capacita-nos, ó Pai, a saber mais e mais de Ti, Senhor, através do entendimento do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, toma o seu assento, por favor, e aplauda Jesus com muita alegria. Isso, aplaude a Cristo com alegria, com muita alegria. Nós vamos falar hoje sobre Jacó. Jacó, como nós falamos, é um personagem bíblico muito polêmico. Ele passou algumas histórias complicadas na sua vida, mas podemos dizer que o final da história dele foi um final feliz. Como sempre falamos, mais do que começar bem, é necessário também terminar bem. Às vezes a gente não consegue começar tão bem, mas nós temos a oportunidade, e é isso que a gente vai ver na história de Jacó. Nós temos a oportunidade de ter um final melhor, de ter um destino melhor, de mudar os caminhos
da nossa vida. Quem nunca errou na vida diz amém. Todos nós em algum momento podemos ter errado, podemos ter falhado, mas nós temos a oportunidade, e entendemos que esta oportunidade vem de Deus, para que a nossa vida venha se enquadrar no plano que Ele mesmo tem para nós. Então acompanhem no seu manual, por favor. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Jacó, que é a introdução da nossa aula, trazendo alguns aspectos do roteiro da vida de Jacó. O nome Jacó significa suplantador, que não necessariamente significa enganador. Enganador foi a conotação que o nome dele passou a ter, devido às atitudes dele. Então ele adquiriu a fama de enganador. Suplantador não é a mesma coisa que enganador, mas fala daquele que aproveita as oportunidades ou busca oportunidades, aquele que segura pelo calcanhar. Então, por si só, suplantador não é um problema. O problema na vida de Jacó foi alguns meios que ele foi utilizando para alcançar aquilo que ele desejava. Olhando para a história de Jacó, nós vamos ver que ele nasceu juntamente com seu irmão Esaú, gêmeo, e havia uma distinção entre a opinião de Isaac e a opinião de Rebeca. Isaac gostava mais de Esaú. Esaú acompanhava mais o seu pai, era caçador, ao passo que Jacó já era um menino mais tranquilo, era um rapaz mais tranquilo, mais de casa, simples. Então a sua mãe tinha um apreço mais por Jacó. Abrindo um parênteses, não é o tema da nossa aula, mas é um cuidado muito grande que nós pais temos que ter a partir de 2 filhos. Havia essa distinção e trouxe problemas entre eles. É claro que no final da história tudo se ajeita, né? Tudo se corrige, mas houve algumas situações que foram oriundas dessa opinião distinta de Isaac e de Rebeca. Vale a gente ressaltar também, dentro da história de Jacó, que Rebeca concebe, ela engravida depois de um tempo de oração de Isaac. Rebeca também era estéril, tal como Sara, mãe de Isaac, ela também era estéril. E a Bíblia vai nos falar que depois de um longo período de oração, Isaac clamou a Deus, insistiu em oração com Deus, e Deus concedeu a Rebeca que gerasse Jacó e Esaú. E como já falamos, pelo próprio nome dele, pelo significado do nome, aquele que segura pelo calcanhar, pois foi assim que ele nasceu. Esaú nasce primeiro, tem o direito da primogenitura, tem o direito da bênção, mas Jacó é aquele que nasce lutando por adquirir a bênção sobre a sua vida, e é assim que a gente vai analisar a vida dele. Em Gênesis 25, percorrendo a história de Jacó, a gente observa que ele vai comprar o direito de primogenitura. Parece que a compra foi um pouco desproporcional. A proposta é totalmente desvantajosa, mas o problema não é Jacó oferecer um prato de lentilhas. O problema é Esaú aceitar. Eu não critico tanto Jacó pela sua ousadia de oferecer um prato de lentilhas, aquilo que ele poderia muito bem dar de graça para o seu irmão, né? Até porque era irmão. Tem gente que só tem nome de irmão, mas não dá nada de graça não. Só falta cobrar o bom dia. Só falta dar a paz do Senhor só se pagar. Isso que era irmão, né? E um prato de lentilhas era tão fácil para dar para o seu irmão. Tem esse aspecto também de Jacó, que configura muitos irmãos de hoje. Mas o maior problema é o desprezo de Esaú
quanto à bênção que ele tinha por direito. Tudo bem, Jacó pode ser chamado de oportunista. Talvez é um irmão que não é muito irmão, mas de uma forma ou de outra ele está vendo valor naquilo que Esaú está desprezando, naquilo que Esaú não está considerando. Aí eu pergunto para a igreja: qual é o valor que nós damos para a bênção de Deus na nossa vida? Qual é o valor que nós damos para o direito de salvação que nós temos adquirido por Cristo Jesus? O direito que temos de vida eterna, já conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Qual é o valor que nós damos de sermos chamados de filhos de Deus? Esaú não se importava muito com isso, de maneira que ele disse: eu estou no campo todos os dias, qualquer dia desses um animal feroz me devora, e para que vai me valer o direito de primogenitura? Esaú é alguém que não tinha expectativa em relação à bênção de Deus. E aquilo que nós sempre falamos é o que acontece com o crente quando perde a expectativa a respeito da volta de Jesus, quando perde a expectativa a respeito das coisas espirituais, e nada mais tem valor. Começa a trocar aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aquilo que vem de Deus, por coisas tão momentâneas, tal como um prato de lentilha. Muitas vezes a gente critica Esaú por trocar a primogenitura, o seu direito de primogênito, por um prato de lentilhas. Mas muitas vezes a gente faz trocas mais ou menos na mesma proporção, subestimando as oportunidades que temos de buscar as coisas de Deus, em detrimento com as coisas desta vida. Começamos a priorizar as nossas coisas, começamos a priorizar o nosso tempo para fazer aquilo que importa para esta vida, e de repente para nós estar na casa de Deus já não tem muito valor, participar de um culto já não é algo que tem muito valor, porque facilmente se despreza por qualquer outra coisa, ou por coisa nenhuma. É importante nós observarmos o valor das bênçãos espirituais, o valor da salvação que foi nos dada de graça, mas que não foi de graça, custou um preço muito alto, e do privilégio que temos de servir a Deus na sua presença, de servir a Deus na sua casa e de desfrutar de todas as bênçãos celestiais que nós temos somente na presença dEle. Não troque as coisas de Deus por nada. Para se apropriar da bênção da primogenitura, que ele tinha, entre aspas, comprado do seu irmão, ele vai enganar o seu pai idoso, vai se fazer de Esaú. O que tem de crente fazendo de conta que é, mas não é brincadeira, hein? O que tem de crente tentando fazer de conta que é, mas não é, não estou falando do Noé, eu estou falando de crente que quer fazer de conta que é, mas não é. Para ele conquistar aquilo que ele tinha comprado de forma muito desproporcional, ele precisou enganar o seu pai, que já era idoso, que já não tinha uma boa visão, já não tinha uma boa percepção. Com a ajuda da sua mãe, ele vai enganar o seu pai, porque sempre vai ter muita gente para te ajudar a fazer as coisas erradas. É difícil a gente encontrar bastante ajuda para fazer coisas boas, é ou não é? É difícil. É difícil. Se você quiser fazer alguma coisa boa, uma coisa certa, que agrada a Deus, direitinho, bonitinho, se prepare para receber pouco apoio. Agora, para fazer aquilo que é errado, vai aparecer candidato até da Conchinchina, vai aparecer gente para te ajudar de tudo que é canto, pronto para te levar a fazer aquilo que é fora dos propósitos de Deus. Rebeca vai ajudar o seu filho Jacó a enganar o seu esposo. Eu não estou levando em consideração o final.
Nós estamos criticando o meio. Apesar da Bíblia não deixar muito claro alguns aspectos, mas eu creio, e aqui eu vou inserir a minha conjectura, que haveria meios mais legítimos para Jacó se apropriar da bênção, mesmo Esaú desprezando, Esaú não querendo a bênção, e ele sendo alguém que valoriza as coisas espirituais. Eu creio, presta atenção, isso não está escrito, também não estou falando heresia, mas eu creio que haveria meios para ele adquirir a bênção legitimamente. Alguém que concorda comigo? Alguém que concorda comigo? Que haveria meios para ele adquirir essa bênção sem trapacear, sem mentir, sem enganar, mesmo sabendo que o seu irmão não estava dando balela nenhuma para aquilo? Quer dizer, não estava até ver o negócio pegar, porque depois que Jacó vai lá, faz toda a manobra e recebe a bênção do seu pai, porque naquele tempo havia-se a tradição de receber a bênção do pai, a bênção que vinha do Senhor, através do seu pai, que era patriarca. Agora Esaú vai chegar lá para levar a bênção, mas a bênção que ele já tinha vendido, a bênção que ele já tinha desprezado, aí ele vai querer a bênção. Tem um monte de crente fazendo a mesma coisa, despreza a bênção de Deus, despreza as coisas de Deus, e depois na hora de receber a bênção, manda papai: Senhor, eu quero a minha bênção, Senhor, cumpre a tua promessa, Senhor. Mas na hora de honrar a promessa, na hora de honrar o nome de Deus, na hora de honrar o evangelho, não faz, despreza, ignora uma vida cristã correta. Mas na hora de receber a promessa, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero a minha bênção. Eu tenho certeza que no nosso contexto aqui, ninguém consegue tomar a bênção do irmão do lado. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas a Bíblia é bem clara em nos dizer: guarda o que tens para que ninguém tome a sua. Guarda bem o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Se a gente desprezar a nossa coroa, a gente perde. Não cai nessa onda aí de uma vez salvo, salvo para sempre. Não cai nessa não. Essa é a maior furada que existe. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Se a gente desprezar a salvação de Deus, se a gente desprezar a bênção de Deus, a gente perde. Ninguém tem cadeira cativa. A bênção é de Deus. Mas se a gente não cuidar, o inimigo vem e leva. O inimigo vem e leva. É melhor a gente cuidar da bênção que Deus deu para nós. É melhor a gente cuidar da nossa vida espiritual. E a responsabilidade, eu sempre falo isso, não é novidade para ninguém. E essa responsabilidade é individual. Eu não posso culpar a minha vida de ninguém, ninguém pode culpar a sua vida por causa de mim. Vice-versa, em todos os sentidos. Esaú tinha a responsabilidade de cuidar da sua primogenitura e valorizá-la, mas ele não o fez. E quando viu que perdeu, aí ele ficou revoltado. Agora quer matar o seu irmão Jacó. Ah, o meu pai vai morrer, eu pego Jacó. Mas não ia mais adquirir novamente a bênção da primogenitura. Perdeu a oportunidade. Eu creio num Deus de oportunidades. Eu creio que Deus é misericordioso. Creio. Mas uma coisa eu sei: oportunidades são limitadas. Oportunidades são limitadas. E se a gente não aproveitar o momento da oportunidade, pode ser que ela não volte a nós. Não adiantava mais Esaú ir atrás. A bênção já estava sobre Jacó. Mas presta atenção, dentro da história de Jacó, e é nesse ponto que eu digo que haveria meios legítimos para Jacó procurar a bênção de Deus, para adquirir a primogenitura, já que o seu irmão não dava atenção nenhuma para isso. Nós vemos que ele colheu o resultado das suas trapaças, conforme vemos em 2ª Epístola a Timóteo 3,13: os enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então aquele meio não foi aprovado por Deus.
Por isso Jacó foi enganado várias vezes. Primeiro, foi enganado pelo seu sogro. Trabalhou 7 anos por Raquel. No dia do casamento, recebeu Leia, ou Lia. Teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Enganou, foi enganado. A lei da semeadura, ela acontece, não tem jeito. Deus perdoa o nosso pecado, mas a consequência do pecado vem, não adianta. Deus é misericordioso, Deus é perdoador, mas Ele não vai quebrar uma lei que Ele mesmo criou. Ainda na criação, Deus disse: enquanto houver dia, haverá cega, haverá colheita. Haverá plantio, haverá colheita. Haverá semeadura. Então se a gente planta, a gente colhe. Foi isso que aconteceu com Jacó. Seu sogro enganou o seu salário várias vezes para tomar aquilo que era do seu direito. E por fim, já idoso, foi enganado pelos seus filhos na mentira a respeito da morte de José. Plantou engano e colheu engano. Se a gente plantar a verdade, nós vamos colher verdade. Crente sempre deve falar sempre. Pastor, mas agora inventaram um negócio aí, a mentira gospel, a mentira santa. É uma mentirinha bem pequenininha assim, pastor, não faz mal nenhum. Lembre que a semente ela é pequena, mas o resultado dela é grande. Se plantar uma mentirinha, vai colher um problemão, porque nós sabemos quem é o pai da mentira. Os filhos de Deus são filhos da luz e filhos da verdade. Jacó foi o terceiro patriarca, neto de Abraão, filho de Isaac. Recebeu a promessa de ampliar a descendência. Recebeu a bênção da primogenitura, logo recaiu sobre ele a promessa, para que essa descendência, descendentes de Abraão, fossem multiplicados. Ele teve 2 esposas, suas esposas tiveram servas, e destas ele teve 12 filhos. Jacó teve grandes experiências, e 2 delas que lhe marcaram. Foram 2 experiências que fizeram toda a diferença na sua vida. Primeiro, a sua experiência em Betel, onde Deus lhe apareceu em revelações através de sonhos. Ali ele fez um voto com Deus, prometendo servi-lo com fidelidade. E também ali em Betel, depois daquela revelação em sonho, ele comprometeu-se também em dar o dízimo de tudo, conforme Gênesis 28, versículos 10 ao 22. A segunda grande experiência de Jacó foi no Val de Jaboque, quando ele ia encontrar-se com seu irmão. Foi uma nova experiência que ele teve com Deus. Exercitou a sua fé, coragem e determinação, e ali o seu nome foi mudado. De Jacó, ele foi transformado àquele que, como príncipe, lutou com Deus e prevaleceu. E claro que esta luta configura para nós muito mais uma luta através da oração. Livro de Gênesis 32, 26 ao 30. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face. Ninguém leu face a face não, né? Porque tem gente procurando Deus no Face. Tem gente até dizendo que já achou a palavra face na Bíblia, mas é face. Tenho visto a Deus
face a face, e a minha alma foi salva. Nós vamos ver em Jacó um encontro com Deus, em que o seu caráter foi transformado. Tudo que eu e você precisamos buscar é ter um encontro com Deus. Eu não estou falando de um encontro simplesmente aparente. Não estou falando simplesmente de um encontro de oi, tudo bem, beleza, tchau, tô indo. Eu estou falando de um encontro que vai mudar a nossa vida. Jacó conhecia Deus, sim, conhecia, mas apenas o Deus dos seus antepassados. Jó conhecia, sim, porque o pai dele falava para ele, porque o avô dele tinha falado para ele, mas ele ainda não tinha intimidade com Deus. E é preocupante analisar esse mesmo cenário nos dias de hoje, me referindo a cristãos, não somente por conta da sua idade, mas pela sua maturidade espiritual. Conhece Deus somente por aquilo que alguém falou, somente aquilo que alguém disse, somente por aquilo que alguém subiu aqui no púlpito e disse: Deus falou comigo, mas nunca ouviu a voz de Deus. De pessoas que estão na presença de Deus, mas somente ouve alguém falar de Deus. Jacó conhecia Deus, mas somente por ouvir falar. A vida dele é toda atrapalhada, porque o conhecimento que ele tem de Deus é um conhecimento que vem de terceiros. Porque é impossível a gente conhecer a Deus de verdade e continuar uma vida de qualquer jeito. Não tem como. A minha preocupação quando eu vejo um crente meio atrapalhado não é de tentar consertá-lo, mas é fazer ele entender que ele tem que encontrar Deus de verdade na vida dele. Porque tem coisa que a gente não endireita, não adianta. Você pode ficar batendo, não ajeita, não adianta. Pode até dar uma maquiadinha, uma ajeitadinha, e de repente fica bem bonitinho, mas já estraga tudo de novo, porque a essência não foi mudada. Se enquadrou dentro dos conceitos da igreja, se enquadrou dentro da doutrina. É claro que é certo obedecer a doutrina, se enquadrou em tudo que mandaram, mas ainda não teve um encontro real com Deus. Jacó era filho de crente, neto de crente, mas levava uma vida desmantelada. O que a gente precisa é buscar ter um encontro verdadeiro com Cristo, um encontro verdadeiro com Deus. Somente isso pode nos transformar, somente isso pode fazer com que a nossa vida venha impactar esta geração. Quando é que a gente vai começar a buscar Deus de verdade? Quando é que a gente vai começar a vir para os cultos para encontrar Deus? Menos crítica e mais responsabilidade assumida. A gente é tão bom para criticar tudo e para querer estabelecer as nossas opiniões em tudo, mas o quanto é que a gente assume responsabilidade na nossa vida espiritual, na nossa temperatura com Deus, se estamos frios, mornos ou quentes. Jacó conhecia, mas só de ouvir falar. Mas em Betel ele teve um encontro com Deus. Após aquele sonho, uma revelação de Deus diretamente a ele. É isso que a gente tem que buscar. Contato direto. Está me entendendo? Contato direto. Muitos crentes às vezes murmuram porque ele vem para a igreja e o pregador não falou uma palavra direto com ele, porque queria que o pregador apontasse para ele e falasse tudinho que ele estava esperando. Quando Deus quer fazer desse jeito, amém. Mas por que a gente não começa a buscar diretamente de Deus, um canal direto de Deus? Eu sei que os crentes maduros estão me entendendo.
Eu sei que os crentes maduros estão me entendendo. Porque a gente mesmo não começa a buscar que Deus comece a falar conosco, que a gente comece a ver a Deus face a face e não depender de segundos, terceiros para falar uma coisa de Deus para nós. Temos que buscar intimidade com Deus, temos que buscar conhecer a Deus. E Deus está falando comigo e com você aqui hoje. Para quem reclama que vem no culto e Deus não fala, está falando comigo e com você aqui. Está falando. Foi lá em Betel que ele conheceu Deus de verdade. Ele viu Deus, viu a glória de Deus, reconheceu que Deus estava ali, mudou o nome de local, que era Luz, agora vai ser Betel, onde há a presença de Deus. E quando ele conheceu a presença de Deus, ele se compromete a ser fiel ao Senhor, como ele ainda não havia sido. Promete cumprir também com o seu dízimo. Nós falamos sobre isso na semana passada, não vou desgastar tempo com isso, mas faz parte de uma aliança que nós temos com Deus também, de fidelidade. Aquilo que ele não é, ele vai passar a ser agora. Vai começar a ver uma vida reta diante do Senhor. Vai começar a ver uma vida diferente diante do Senhor. No entanto, mesmo com a sua mudança, mesmo com sua transformação, ele vai enfrentar as consequências do seu pecado. Como já disse, Deus perdoa, sim, mas aquilo que se plantou de errado vai se colher. Quando está com seu sogro, é enganado 2 vezes, como já falamos. É enganado na questão da esposa, depois é enganado pelo salário. Mas a grande questão é que depois de muito tempo lá com Labão, dias difíceis e trabalhosos para Jacó, o importante é que ele sai de lá, da casa do seu sogro, abençoado e transformado. A sua essência já não era a essência de enganador, de mentiroso, de trapaceiro. Agora ele já tem uma vida diferente, e melhor ainda, está abençoado por Deus. A bênção está sobre a sua vida, e ele já não é mais o velho homem. Mas enquanto ele ia pelo caminho, ele lembrou-se que tinha pendências com seu irmão. É noite da gente resolver as pendências que a gente tem com os irmãos. Estava abençoado, já tinha sido regenerado, mas lembrou que tinha pendência. Se tiver alguma pendência, é melhor a gente acertar, é melhor a gente corrigir, porque a Bíblia diz que nem a nossa oferta é aceita se a gente tiver de mal com o nosso irmão. Para a gente lembrar que a oferta é coisa espiritual também, que dízimo é coisa espiritual também. Se nem a oferta é aceita, quanto menos a oração. É bom a gente lembrar, se tiver alguma pendência, é melhor a gente ser sincero. Sim ou não? Nem que seja com o pastor da igreja, pode chegar e falar: pastor, estou de mal com o Senhor, porque eu estou orando há 2 anos pelo Senhor, o Senhor não engorda. Pode falar. A irmã levantou a mão lá. Está perdoada, minha irmã, está perdoada. Jacó precisava acertar suas pendências com seu irmão, e é nesse intuito que ele vai lutar com Deus, lá no Val de Jaboque. Ele vai lutar em oração. Gênesis 32, 24 e 25. A luta dele, a luta de Jacó no Val de Jaboque, era para ter um bom encontro com seu irmão, e depois também ter o livramento de Deus para a sua vida e para a sua família. Olha o propósito da oração de Jacó. Olha a oração que agrada a Deus. Ele sabia que tinha pendências que precisavam ser consertadas, e ele vai orar nesse sentido: Senhor, eu preciso encontrar-me com meu irmão e resolver esse problema. Essa era a luta em oração por Jacó, de Jacó com Deus. Por quais motivos de oração nós estamos lutando? Por quais razões de oração nós estamos lutando em oração? Se é que a gente está orando, meu Deus do céu.
Se é que a gente ainda é crente que ora. A luta dele era para que ele conseguisse resolver o seu problema com o seu irmão. Até porque resolver problema de irmão não é fácil não, hein? Quem já brigou com o seu irmão em casa diz amém. Não é fácil não, não é fácil não. Mãe, ele pegou meu pirulito. E é bem nesse nível as brigas que tem dentro da igreja. É ou não é? Isso gera briga entre irmãos, não gera? Quem tem criança em casa? 2 ou 3. Mãe, ele pegou meu iogurte. Dentro da igreja acontece a mesma coisa, mas briguinha bem desse jeito mesmo. Não é fácil resolver problema entre irmãos. Jacó sabia que ele precisava da bênção de Deus para acertar-se com Esaú. Mesmo ferido, o anjo do Senhor toca ali na coxa, de onde ele ficou ferido o resto de sua vida. Mas mesmo estando ferido, ele não o largou. Aqui está a importância da gente perseverar em nossos propósitos de oração. Até que ponto nós estamos dispostos a lutar em oração por uma causa do reino de Deus, por uma causa espiritual, por uma causa da igreja aqui nesta terra. A causa de Jacó, antes de tudo, era uma causa espiritual, e ele lutou por isso, mesmo quando estava ferido. Pastor, estou ferido, vou sair da igreja. Pastor, estou ferido, vou sair da presença de Deus. Mas não é aqui que a gente recebe cura. Não é na presença de Deus que a gente é restaurado. Pastor, estou ofendido, vou sair da presença de Deus. Não é aqui que a gente resolve. Não é na casa de Deus, não é com o nosso pai. Não é ele que pega um filho junto com outro filho e aconselha e diz: meus filhinhos, vamos andar desse jeito, vamos consertar, vamos ajeitar. Não sai da casa do pai, não sai da presença do Senhor. Mesmo ferido, ele ainda luta em oração, de maneira que alcançou a resposta do seu propósito. Como é o seu nome? Jacó. Era Jacó, não é mais não. Não serás mais um enganador, mas será Israel, aquele que lutou com Deus como príncipe e prevaleceu. Lutou em oração. Aquele lugar foi chamado Peniel, que significa face a face com Deus. Nós temos que buscar estar no Val de Jaboque. Nós temos que buscar estar em Peniel, no lugar onde estaremos face a face com Deus. Menos face a face, mais face a face. Menos zap a zap, mais face a face. Menos açaí a açaí, mais face a face. Menos pizza a pizza e mais face a face. E assim sucessivamente. Já entendeu o que eu estou dizendo? Vamos procurar buscar mais a Deus. Vamos procurar estar mais na presença de Deus, no lugar da intimidade. Certamente que o encontro com Deus vai mudar a nossa vida. Assim como Jacó foi transformado, o seu caráter tortuoso, atrapalhado, foi mudado desde que ele encontrou-se com Deus. Teve o privilégio de ter uma teofania. Ele viu Deus, uma aparição de Deus real. O encontro com Deus nos faz ser novas criaturas. Tópico de número 2: o desejo e o respeito pelas bênçãos por parte de Jacó, e o desprezo e profanação das coisas santas por parte de Esaú. Vou ser bem objetivo nessa parte. Jacó priorizava as tradições e as bênçãos dos seus antepassados, como já falamos. Jacó valorizava a bênção de Abraão, a bênção de Jacó. Valorizava a sua tradição por ser neto de Abraão e da promessa que estava sobre Abraão. Ao passo que Esaú desprezava as coisas de Deus. Não dava valor algum para as coisas de Deus. Não dava importância alguma para as coisas de Deus. Além de vender a sua primogenitura. Em Gênesis 28 a gente vai ver que ele vai se juntar com mulheres estranhas, das quais os seus pais o aborreciam, pois não eram da linhagem de Abraão, não era da linhagem de Isaac, não era da família deles. Da maneira que isso trazia reprovação aos seus pais. Esaú não valorizava as coisas do Senhor, não valorizava a santidade, não valorizava a separação do pecado. Ao passo que nós vamos ver na palavra de Deus, conforme também está no nosso manual, você pode acompanhar a citação do texto que está na epístola de Tito, capítulo 2, versículo 14.
que Deus ordenou que o seu povo seja santo, especial, zeloso de boas obras. Em Levítico capítulo 10, versículo 10, temos Deus ordenando ao seu povo que faça a diferença entre o santo e o profano. E para Esaú isso não fazia questão alguma. Para Esaú isso não fazia diferença alguma entre o que era de Deus e o que não era de Deus. Não havia valor pela presença de Deus, não havia valor pelas promessas de Deus, não havia valor pela santidade a Deus. Desse jeito não tem como se apropriar das bênçãos de Deus. Deus nos dá o livre-arbítrio. Cada pessoa deve buscar a Deus de todo o coração para chegar à intimidade e ao encontro com o Deus de Israel. Nós temos a liberdade. Cada um de nós fazemos a nossa escolha. Ou nós buscamos a Deus de verdade ou não buscamos. Ou somos como Jacó, que vamos guerrear e vamos lutar pela bênção de Deus. A gente não precisa fazer o mesmo caminho de Jacó, porque a gente viu que o engano dele trouxe engano, mas o desejo dele é legítimo. Quem me entende, diga glória a Deus. O desejo pela bênção dele é um desejo correto. Não há erro em ele desejar a bênção, já que tem alguém que não quer. Tem um monte de gente que não quer, mas eu louvo a Deus porque tem gente que quer. Tem pessoas que desprezam as coisas, as promessas, desprezam a santidade, desprezam uma vida pura diante de Deus. Mas eu louvo a Deus por aqueles que ainda têm compromisso com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com a pureza espiritual, com a santidade na casa de Deus. O coração de Jacó ardia por participar da história das alianças. Ele buscou e encontrou, porque aqueles que buscam encontram. O desejo dele era fazer parte da aliança, era buscar a aliança com Deus, fazer parte da história de Abraão, fazer parte da história do seu pai Isaque. Se a gente buscar, a gente também vai encontrar. Concluindo, o caráter cristão de Jacó, o que a gente observa nele para os dias de hoje como cristãos? Após ouvir a voz do Senhor e lutar com ele em oração, primeiro ele teve o seu caráter transformado. Isto é o que vai acontecer de forma inevitável quando a gente se encontrar com Deus. A transformação foi muito grande. De fugitivo e enganador, agora ele é destemido. Aquele que fugia agora tem coragem. E de enganador, agora ele é honesto. Observa a mudança. É mais do que da água para o vinho, é mais do que da esquerda para a direita. A mudança foi total e radical. Agora ele é um príncipe que luta com Deus. O desejo ardente de participar da aliança tornou-se realidade. O desejo de ter a bênção de Deus aconteceu na sua vida. O cristão verdadeiro tem a vontade de ser separado e consagrar-se a Deus, relacionar-se com o Senhor, ouvir a sua palavra e perseverar em oração. Aqueles que buscam encontram, os que batem se abrem, ao que pede recebe. Que eu e você possamos ter esse desejo em nosso coração, o desejo de fazer parte desta aliança que já é nossa, direito adquirido em Cristo Jesus. É o livre-arbítrio, a gente escolhe. Esaú desprezou, não valorizou, profanou aquilo que era santo. Mas eu e você vamos seguir este mesmo desejo, este mesmo propósito de estar conectado com aquilo que Deus preparou para nós, para as maiores e melhores promessas de Deus sobre a nossa vida. Para finalizar, 4 aspectos doutrinários que a gente encontra na vida de Jacó. Primeiro, sempre existe esperança de mudança. Todo mundo pode mudar. 99% de nós que estamos aqui chegamos na igreja totalmente errados, atrapalhados. Se a gente abrir o espaço aqui para contar o testemunho de vida, vai ter muita história aqui.
de gente que viveu muita coisa errada, mas aproveitou a oportunidade de Deus para uma esperança de uma nova vida. Deus pode mudar as vidas, mesmo de alguém que esteja errado, e transformar em um indivíduo exemplar. Foi isso que Deus fez na vida de Jacó. Eu prego um Deus que transforma, um Deus que muda. Por isso Ele não se importa da maneira como nós a Ele chegamos, se o nosso coração está pronto para obedecê-lo, para receber a graça, fazer parte da aliança. Por isso nós entendemos que Deus dá liberdade de escolha. Podemos escolher, é o livre-arbítrio. Cada um aceita ou despreza as coisas santas. A salvação é condicionada em aceitar ou não. A salvação é de graça, mas é para quem aceita. Ela é individual. A promessa é para todo mundo, mas adquirir é individual. Ezequiel 18:4. Cada um recebe a sua salvação, ao passo que aceita essa salvação e a valoriza, como Jacó também valorizou. Observamos que um caráter cristão é firmado na palavra, baseado na palavra. Uma vida que começa a ser consagrada e está sempre em constante oração e adoração a Deus, pois assim começou a ser a vida de Jacó depois que ele encontrou-se com Deus. E por fim, observamos que quem é de Deus não usa de engano. Jacó foi transformado, já não engana mais. Quem foi transformado, quem nasceu de novo, não vive na mentira, pois o diabo é o pai da mentira. João 8:44. Quem mente não faz parte do Senhor, não tem a mente do Senhor. João 14:6. Que possamos, assim como Jacó, se desprender de uma vida supérflua, de uma vida superficial, de uma vida comum, de uma vida simples no contexto da intimidade com Deus, para buscar uma vida de profundidade, uma vida de proximidade, uma vida de conhecimento com causa, não somente por aquilo que alguém disse, que alguém apontou o dedo e falou, mas que a gente conheceu de Deus, que a gente recebeu de Deus, que nós identificamos a voz de Deus, que nós nos aproximamos e nós mesmos criamos este contato face a face com o Senhor, que busquemos a intimidade de Deus na nossa vida. Se alguém que pode aplaudir o nome de Jesus Cristo, fica todos em pé em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de perguntar se alguém que ainda não recebeu Jesus na sua vida, e você vai receber nesta noite. Alguém que está afastado do Evangelho e vai voltar para Jesus hoje? Se houver, vem à frente em nome de Jesus. Alguém queira receber Jesus como Salvador da sua alma? Ou alguém que está afastado, volte para Cristo hoje, porque o Senhor sempre propõe oportunidade, mas é nós que escolhemos receber a oportunidade. É nós que decidimos aceitar o presente de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Convido a igreja a aplaudir o nome de Jesus Cristo.